Bendito é o nosso Deus. Vamos ao texto, Mateus capítulo 9, de 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Toda a igreja, versículos 37 e 38. Então Jesus, a seara Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor marcou o encontro conosco, porque estamos aqui reunidos no santo e bendito nome de Jesus. Obrigado porque Tu estás aqui, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor atraiu as nossas almas até aqui. Aqui estão aqueles, ó Deus, a quem o Senhor chamou, que o Senhor atraiu. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um encontro religioso, mas que seja um momento ímpar na experiência espiritual de cada um, em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, saia daqui com a plena convicção de que esteve na Tua presença. A Tua palavra diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o coração. E eu serei achado por vós, e vos darei um destino, uma esperança. Eu mudarei a vossa sorte. Pai, cumpre a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que todos os que estão aqui, ó Deus, todos e cada um, sejam profundamente abençoados e impactados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, que é viva e eficaz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O exemplo ministerial de Jesus. Hoje pela manhã, compartilhei com os que estavam presentes sobre sonhos ministeriais que Deus tem colocado em nosso coração. Mas também fizemos isso ao longo de todo o ano. Destes 52 domingos, eu preguei pelo menos uns 44, é certeza. E nós diluímos em todas as mensagens, tanto nos domingos, manhã e noite, quanto nas quartas-feiras, momentos específicos, estratégicos de reunião, falando sobre os sonhos, a visão espiritual que Deus tem colocado em nosso coração. Hoje pela manhã, com base no texto de 1 Coríntios capítulo 12, falamos sobre os dons espirituais, explicando qual é a dinâmica do reino, como é que Deus trabalha para fazer a obra dele ser alavancada, como é que Deus faz com que a obra engrene e essas engrenagens possam rodar, como é que Deus derrama o óleo do seu Espírito Santo sobre essas engrenagens para que elas tenham fluidez. Como é que Deus turbina e potencializa as ações realizadas pela sua igreja aqui nessa terra. Nós dissemos, e ficou muito claro, que, por exemplo, Deus não tem mãos senão as nossas. As mãos que Deus tem para agir aqui no mundo são as nossas. Os pés que Deus tem, as bocas que Deus tem são as nossas. Por isso que Romanos diz que bem-aventurados os pés dos que anunciam as boas novas, porque Deus escolheu. Ele poderia dar essa autoridade para quem Ele quisesse, mas Ele escolheu incumbir os homens e mulheres de Deus do cumprimento da sua grande missão aqui na terra. Então encorajamos os irmãos a descobrirem, por exemplo, os seus dons espirituais. Você deve colocar como uma meta, e a gente aproveita essa virada de ano para isso, como é típico nosso, cultural, para fechar para balanço e avaliar o que não funcionou tão bem, o que foi mais ou menos, o que foi legal, o que foi plausível, aquilo que nos deixa corado de vergonha, aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que nós podemos aprimorar. Como pastor, eu encorajei, por exemplo, a que todos vocês busquem a cada dia serem mais e mais úteis para o reino de Deus. Entender qual é o chamado,
qual é a vocação, quais são os dons que Deus te deu. Toda pessoa convertida recebe do Senhor pelo menos um dom. Ninguém tem ao mesmo tempo todos os dons. É possível que cada convertido tenha mais de um, mas a ideia é que seja exatamente trabalhado na coletividade, dentro da igreja. Então, cada igreja, Deus, assim como o corpo tem vários membros, e a analogia que Paulo usa em Coríntios é essa, assim como o corpo tem muitos membros, assim é a igreja. Nós não temos as mesmíssimas pessoas fazendo as mesmíssimas coisas, porque seria contraproducente. Então nós temos pessoas diferentes recebendo dons e habilidades diferentes do Senhor, com o propósito claro de edificarmos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que é por isso que Deus nos dá dons. O propósito do dom espiritual não é nós nos envaidecermos. O propósito do dom espiritual é edificarmos o corpo de Cristo. Agora pense, quando um membro do nosso corpo, um órgão, não funciona bem, ele gera sobrecarga sobre outros órgãos. Às vezes o corpo colapsa. Quando um órgão começa a falhar, e a gente na rotina pastoral acompanha casos como uma ovelha está internada, a doença está numa situação crítica, problemas agudos, talvez crônicos, e eu já acompanhei casos de ovelhas que foram passando por falência de órgãos. É muito triste, porque os órgãos vão sucumbindo um a um, até que de repente tem a decretação médica ali de que a morte chegou, a vida já não está mais ali. Então é muito ruim quando acontece. Eu tinha feito uma visita uma vez para uma ovelha em Belém, foi exatamente assim. Cheguei lá, era mãe de uma ovelha minha, pediu para fazer uma visita, fiz aquela visita, a mulher parecia que estava dormindo, mas estava toda amarrada ali, atracada no maquinário clínico, médico. E aí o médico falou para mim assim, a vida já não está mais aí. Tinha um batimento cardíaco, mas o movimento cerebral tinha acabado. Os rins já tinham parado. Então foi muito triste, a aparência de que estava viva. E igreja da mesma forma. Quando os membros que têm dons específicos, eles paralisam a ação específica do seu dom, eles estão sujeitando a igreja a estresse espiritual, ao risco de que ela colapse, ao risco de que ela funcione debaixo de sobrecarga. Por isso que também dentro dos nossos arraiais, das nossas igrejas, é comum nós vermos líderes descobrindo na prática o que é uma crise aguda de ansiedade, o que é um burnout, um esgotamento, porque é pouca gente fazendo o trabalho de muitos. A gente usa uma expressão nos círculos eclesiásticos de igreja que é carregar o piano. Enquanto você tem muita gente de braço cruzado na arquibancada, tem gente fazendo trabalho demais. É por isso que de vez em quando acontece de alguém chegar e a pessoa chega e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, em 2026 não conte comigo não. Eu preciso descansar. Não pode. Quando isso acontece é um indicativo de que nós erramos, porque nós deixamos gente demais com os braços cruzados, enquanto outros estavam fazendo várias funções específicas. Imagine, por exemplo, um jogo de futebol. A pessoa vai para um jogo de futebol, aí você tem ali o zagueiro, você tem lateral, você tem atacante, tem goleiro, mas tem gandula, tem um árbitro. Imagine se uma pessoa acumular tantas funções. Ela não vai dar conta. É por isso que você tem pessoas específicas para áreas específicas. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Agora à noite, com a graça do Senhor, vamos falar sobre o exemplo ministerial de Jesus. Qual o exemplo que Jesus nos dá a partir do texto que acabamos de ler? Em primeiro lugar, fica muito claro o alcance ministerial de Jesus. O versículo 35, parte A, diz, você pode ler comigo? Jesus a dimensão do ministério de Jesus é uma expressão que eu gosto, de um pastor de Belo Horizonte chamado Jeremias Pereira, que é a expressão global e local. Era a dimensão de quem ia alcançar áreas distantes, mas também não ia esquecer de alcançar a sua própria realidade. Eu gosto muito das parábolas bíblicas, como a parábola da dracma perdida. Na verdade, ali em Lucas, tem aquela seção que nós chamamos seção de achados e perdidos. Tem a ovelha perdida, tem o filho perdido,
e tem a dracma perdida. O filho perdido vai para longe. A ovelha perdida está longe. A dracma perdida está dentro de casa. Então nós não podemos ter aquela igreja que quer alcançar apenas as outras nações. E se esquece, por exemplo, do Brasil. E se esquece, por exemplo, do Maranhão. E se esquece, por exemplo, do sul do Maranhão. E que se esquece de Balsas. Que se esquece da própria casa, do próprio contexto, da rua, do bairro, onde os seus membros moram. Então Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias, tanto no sentido macro, quanto no sentido micro. Ele ia mais longe e ele vinha nas proximidades. Então tudo estava debaixo do radar de Jesus. E como igreja, olhando para o exemplo ministerial de Jesus, entendemos que esse deve ser também o alcance da nossa missão. Aqui e acolá você vai ouvir alguém dizendo, temos que ser uma igreja além das 4 paredes. Temos que ser o sal fora do saleiro. É verdade. Temos que ser igreja dentro das 4 paredes, mas temos que ser igreja fora. Por isso que sempre batemos na tecla. Não me esqueço quando eu preguei em 2022, e aí Gedeon depois tinha comentado comigo, que eu estava em Brasília, ele falou assim, pastor, nunca me esqueci, quando o senhor pregou aqui no aniversário da igreja, outubro de 2022, e falou assim, quantos bairros tem em Balsas? Ele disse que na época tinha ficado envergonhado, porque ele não sabia. Como é que nós vamos alcançar uma cidade que nós não conhecemos? E aí, quantos bairros tem em Balsas? Pastor, pelas minhas contas, uns 10, mais de 50. Como é que nós vamos alcançar a cidade que nós não conhecemos? Quantos povoados nós temos em nossa cidade? Quais deles ainda precisam ser alcançados por nós? Às vezes nós estamos passando ali, fazendo um carreiro, afundando um carreiro, por exemplo, pela aldeia, em Realidade Fragoso. Você já parou para pensar qual é a comunidade local ali? Ali já caberia pequeno grupo. Por que nós não temos pequenos grupos ali ainda? Por que ainda nós não sonhamos em implantar uma congregação ali? E Batavo, eu sempre bato na tecla, Batavo. E aí? Olha as dimensões, nós precisamos alcançar. É a nossa obrigação como igreja proclamarmos Jesus Cristo para cada centímetro quadrado da nossa cidade. Minha mãe gosta de dizer assim, cobra que não anda não engole gia. Eu digo, mas também não leva cacetada. Mas a ideia é que nós temos que conhecer, nós temos que sair, nós temos que rodar pela nossa cidade e entender aonde o Senhor ainda precisa ser proclamado. Jesus ia pelas cidades, mas também ia pelos povoados. Jesus ia pelas cidades, mas ia pelas aldeias. Isso nos dá a entender a dimensão do alcance ministerial de Jesus. Um outro texto clássico, conhecidíssimo nosso, é Atos 1:8. Mas vocês receberão o quê? Poder ao descer sobre vós e Jesus prestes a ascender, a subir aos céus, depois de ressurreto, ele se encontra com os discípulos e ele dá essa pancada forte aqui. Ele fala, a partir de agora vocês serão os meus martiréus, no grego. Vocês serão os meus martiréus, o mártir, aquele que está pronto a dar a própria vida pelo cumprimento de um propósito. Vocês serão aqueles que falarão. Vocês darão testemunha não de algo que vocês ouviram falar, mas de coisas que vocês mesmos experimentaram. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde eles estavam esperando o cumprimento da profecia de Joel 2, que se cumpre, está descrito em Atos capítulo 2. Eles estavam reunidos, de repente veio um som como que de um vento impetuoso, a profecia se cumpriu, estavam em Jerusalém, contexto imediato. Tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, começa a ampliar o raio de alcance. Em Samaria, um pouco mais distante, e até os confins da terra. Nós somos uma igreja que está capacitada pelo Senhor e está revestida de autoridade para alcançar o mundo inteiro. Hoje pela manhã nós passamos um balanço falando sobre o nosso avanço missionário. A igreja avançou em muitas áreas. A igreja avançou na área predial e estrutural, mais de 15 máquinas de ar-condicionado, a aquisição desse lote desse terreno para fazer a chácara, sede campestre, Cristolândia, avanços em muitos detalhes, reformas de salas, mais de 10 salas foram reformadas. Mas como eu sou pastor e gato escaldado tem medo de água fria,
Eu disse assim, se a gente fizer só reforma, daqui a pouco alguém vai dizer, que absurdo, está fazendo reforma e não investe em missões. Foi o ano na história da PIB que nós mais investimos em missões. Só para missões nacionais, R$35 mil. Para missões mundiais, acho que R$25 mil. Missões regionais, 15. Só de plano cooperativo, 60 mil. Nós investimos mais de R$120 mil para a expansão da obra missionária. Quando você conhece trabalhos de recuperação de dependente químico, tem clínica para recuperação de dependente químico que cobra mensalidade de quase R$4 mil. Nós sustentamos mais de 40 unidades no Brasil a custo zero. As pessoas chegam lá esbagaçadas pelo pecado, nós as recebemos e os batistas brasileiros sustentam essas pessoas. Então, a forma de nós entendermos assim, a igreja do Senhor avança por meio das nossas mãos. Nós temos esse radar. Quando nós nos empenhamos, e isso é muito bom ser um batista por isso, pelo nosso sentimento de cooperação, nós estamos alcançando as pessoas em lugares inimagináveis. Nós temos em São Paulo um local que era um hotel fazenda, virou a chamada Vila Minha Pátria. Ali nós recebemos refugiados de todas as partes do mundo. Tem gente que chegou do Afeganistão, tem gente que chegou da faixa de Gaza, tem gente que chegou da região da Síria, tem gente que está chegando de várias partes do mundo, e eles estão recebendo acolhimento, eles estão passando por todo o protocolo para adequação e para viverem aqui no Brasil, mas também estão sendo alcançados pela palavra. E isso é tudo por meio dessa ação de uma igreja que entendeu que tem que ir além. Assim como, por exemplo, um dia fomos alcançados. Um dia alguém decidiu sair do primeiro mundo, Estados Unidos e tantas outras nações, e decidiu vir para o Brasil. Quando os missionários vinham, cerca de 150 anos atrás para o Brasil, eles não vinham aqui para uma colônia de férias. Imagine o que era o Brasil 150 anos atrás. Muitos deles vinham aqui para morrerem e serem sepultados aqui. A vida por causa de uma missão, para cumprir a missão do Senhor. Então essa é a dimensão do nosso alcance. Não pode ficar descompensado. A gente não pode querer alcançar só longe demais e esquecer aqui perto, e não pode focar apenas aqui perto e esquecer que a nossa dimensão também é global. Um outro exemplo ministerial de Jesus é exatamente, tem mais um versículo aqui, né? E disse-lhes, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, aonde que nós temos que pregar o evangelho? E por todo o mundo, pelo mundo todo, pelo mundo inteiro, e pregar o evangelho a toda criatura, não só aqueles que nós gostamos. Pensar assim, por exemplo, os chineses não merecem ouvir o evangelho, porque não ferveram direito o morcego, e por causa disso a pandemia virou uma pandemia mundial e matou muita gente. Nós não temos, irmãos, opinião em relação a isso diante do cumprimento da missão. Todas as pessoas são alvo direto do nosso amor e da nossa missão. Todos os povos, todas as nações precisam conhecer a Jesus Cristo. A nossa missão é irmos pelo mundo inteiro e pregarmos o evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, o exemplo ministerial de Jesus também nos ensina a estratégia ministerial de Jesus. O texto bíblico 35, versículo 35, parte B, diz, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então ele ensinava na sinagoga, ele pregava o evangelho do reino e curava todo tipo de doenças e enfermidades. Então Jesus atacava em várias dimensões. Às vezes você pode ter uma igreja que tem só uma ênfase. Não, nosso papel é só pregar. Não, nosso papel é só cuidar de ações sociais para essa comunidade. Está descompensado, está desequilibrado. Porque no modelo de Jesus, ele tem um cuidado integral com o ser humano. E isso desenvolveu, fomentou, por exemplo, movimentos como o grande congresso de Lausanne, que foi capitaneado por nomes históricos como John Stott. Muitos brasileiros fizeram parte, o pastor Billy Graham fez parte, muitos, assim, de neopentecostais a reformados. Então foi um movimento de muita credibilidade. Congresso e movimento de Lausanne, capitaneado por John Stott, e dali surgiram conceitos como o conceito da missão integral, de que nós temos que cuidar do homem como um todo. Você prega a palavra, você prega aos ouvidos, ao coração e à alma,
mas você também vai desenvolver mecanismos para cuidar do corpo. Jesus ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino e curava todo tipo de doenças e enfermidades. Assim, o ministério de Jesus se desenvolvia. Muitos que se dedicaram a estudar sobre missão integral desenvolveram algumas máximas, como o corpo sem alma é defunto e a alma sem corpo é fantasma, no sentido de que você não tem como desvencilhar completamente. Um outro pastor que eu tinha ouvido falar sobre isso, lá de São Paulo, ele dizia assim: muita gente se apega ao texto bíblico para dizer que nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, mas também de pão. Nem só de pão, mas também de pão o homem viverá. Então, isso aqui é muito marcante para os nossos corações, a ideia de que podemos ser úteis na vida das outras pessoas. Podemos dar dimensões de alívio. Jesus se compadeceu daquelas pessoas e o seu ministério, ele envolvia tanto o ensino, a pregação, mas também a cura de todo tipo de doenças e enfermidades. Não era um tipo específico, mas todo tipo. Você já pensou que coisa fantástica? Irmãos, o trabalho de expansão missionária é uma bênção. Nós temos aqui, pertinho de nós, no Tocantins, comunidades como o do Xerente, o casal Krieger, que está hoje ali na região, a região da Natália, meu Deus, como é que chama ali? Lajeado, perto de Palmas, Tocantins. O casal mora lá, acho que até hoje eles moram lá. Então, eles ajudaram a fazer gramática para a língua indígena do Xerente. Então, nós temos feito esse trabalho pelo mundo todo. De férias, eu passei na Sociedade Bíblica do Brasil, em Brasília, e eu vi a Bíblia em braille. A Bíblia inteira, que a pessoa pode ler na ponta dos dedos. Quantas formas, quantos mecanismos de cuidado, de compaixão. A escola bíblica dominical surgiu num contexto em que os pais iam trabalhar, há muito tempo atrás, mais de século atrás, e as crianças ficavam largadas na rua. E aí missionários olham para aquilo dizendo, não é correto essas crianças ficarem assim. Aí começam a desenvolver escolas bíblicas. E depois nós definimos como escola bíblica dominical. Já desenvolvemos tantos projetos como escolas, que são escolas marcantes, aqui pertinho de nós. Quem sabe um dia a gente marca, irmão Erivaldo, uma expedição para Carolina, conhecer a história viva, Instituto Batista de Carolina, Escola Batista de Carolina, a história viva aqui perto de nós. São Luís tem a Escola Batista Shepherd, Daniel de Latouche, melhor dizendo, Rio de Janeiro, Escola Batista Shepherd, Instituto Batista Correntino, em Corrente, Piauí. Na época que a educação era só para filho de rico, os batistas já estavam na vanguarda, ensinando o valor. Quanta gente das famílias nobres de Alto Parnaíba, eles têm essa gratidão, porque eles iam para a corrente estudar de graça. Então, muita gente naquele tempo, imagine, idos distantes, 50 anos atrás, os filhos dos pobres, até aula de inglês, eles tinham, por meio dos pastores e missionários norte-americanos que iam para a corrente Piauí. Formas de abençoar. Então, o Senhor Jesus nos dá essa dimensão. Nós queremos aqui, lá na igreja, aqui, você pode ver, do lado do bebedouro, tem uma sala chamada Sala Betesda. Nós pegamos o sentido bíblico do tanque de Betesda. Só que aquele tanque de Betesda que a Bíblia diz, ele era o lugar do egoísmo. É tanto que o paralítico reclamou. Como é que eu vou ser curado se toda vez que o anjo vem, que revolve as águas aí, eu não tenho capacidade motora, todo mundo vai na frente. E o coração estava muito inflamado de mágoa e de dor e ressentimento. Então, aquele que era para ser o lugar da misericórdia virou o lugar do egoísmo. Mas a nossa Betesda vai ser diferente. A expressão Betesda significa lugar de misericórdia. Nós idealizamos essa sala exatamente para oportunizarmos aos multiprofissionais que a nossa igreja tem a capacidade de serem ainda mais úteis para o reino de Deus. E algumas pessoas já se colocaram à disposição. Médicos, psicólogos, advogados. Então, nós vamos ter atendimento gratuito, a começar pela comunidade que faz parte da PIB, aqueles que têm hipossuficiência, incapacidade financeira para abarcar, às vezes uma terapia, um tratamento, uma consultoria jurídica. E nós vamos além, porque fizemos o recadastramento da membresia. Eu já falei sobre isso aqui de púlpito. Nós descobrimos, quando fizemos o tratamento dos dados, que nós temos profissionais em nossa igreja, que cidades inteiras do interior aqui perto não têm. Que Loreto não tem, que Alto Parnaíba talvez não tem, Taço Fragoso, Sambaíba, cidades menores, Feira Nova. Nós temos multiprofissionais, gente que pode ser ainda mais útil para o reino. E eu gosto muito da perspectiva de que no passado Deus fazia milagre,
e que hoje, por exemplo, olha que interessante, a forma como Deus usa a própria medicina hoje, avanços científicos, podem ser versões de milagre, versões modernas de milagre. Imagine quanta gente que morreu no mundo por falta de antibiótico. E Deus cede graça, antibióticos são criados e consegue preservar vidas. Milagres modernos. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e vem de Deus. E quando eu bato nessa tecla aqui, é para dar uma chuva de ideias no seu coração e dizer, puxa vida, olha que interessante, pastor, conta comigo, eu quero ser útil, eu quero servir, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Hoje pela manhã eu provoquei, dizendo assim, eu sinto falta de ter cadeirantes aqui em nossa igreja. Não é porque não tenha cadeirante em Balsas, mas talvez a gente não os atraiu. Eu sinto falta de termos surdos aqui em nossa igreja, de termos a minha pregação com tradução em libras, porque às vezes são pessoas invisíveis que nós queremos alcançar, nós queremos chegar até essas pessoas. Então, são formas da nossa igreja dar respostas para as dores e angústias humanas. E em breve teremos a nossa Cristolândia. Passei esses dias em Alto Parnaíba e eu descobri que o pessoal, que nem crente é, nas rodas de conversa da cidade, já estão falando sobre a Cristolândia que vai ter em Balsas. Que bênção do Senhor Jesus. As pessoas estão se empolgando. Está chegando notícia para mim que lá em Presidente Dutra, no Maranhão, em Codó, em Imperatriz, no Tocantins, já se ouve falar sobre os grandes feitos do Senhor aqui em nosso meio. Me lembrou do que o salmista diz, entre as outras nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Em terceiro lugar, o exemplo ministerial de Jesus nos mostra a sensibilidade espiritual de Jesus. O texto bíblico diz, 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam, interaja comigo, por favor, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu. Palavra bonita. Compadecer é padecer com. Você se coloca no lugar do outro e você sente o que ela está sentindo. Isso é muito forte. Porque hoje nós temos uma safra gigantesca de líderes insensíveis, de pessoas insensíveis. Elas são frias, elas são ásperas. Elas não sentem o que os outros estão sentindo. Me marcou muito, eu já falei sobre isso, um pastor, um presbítero que é psiquiatra lá do Rio de Janeiro, Roberto Ailmer, e ele fala sobre isso. Ele diz assim, pastor canalha não tem burnout, porque ele não está preocupado. Aquilo ali para ele é indiferente, ele é insensível. O que se importa não. Então Jesus se importou. Jesus se importou a ponto de compadecer. Compadecer é padecer com. Ele sofreu, porque ele viu que aqueles homens e mulheres estavam aflitos e exaustos. Essa palavra é muito forte. A pessoa que está exausta, ela esgotou completamente todas as suas reservas de força, de vigor, capacidade de continuar. Ela está exausta, ela foi nocauteada, ela foi à lona. As suas pernas foram quebradas. Ela não consegue mais se levantar. Ela está no pó, na cinza. Jesus olhou para aquelas pessoas e as viu assim. Porque o Senhor vê, e Samuel fala sobre isso, se diz em Samuel, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, a carcaça, o verniz. Deus vê o coração. Ele passa a sua ressonância espiritual. Ele tem incrível capacidade de saber exatamente como nós estamos. Mesmo que um sorriso artificial, plástico, esteja estampado na face, ele sabe que a alma está sangrando, está chorando, cheia de hematomas, de sequelas, dores, sangrando forte e muito. O Senhor deseja curar. Ele se compadeceu. Isso casa com o que diz, por exemplo, em Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque ele sabe exatamente o que nós passamos.
Ele, assim como nós, em tudo foi tentado. A diferença é que ele em nada pecou. Mas ele sabe o que nós passamos. Porque o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ele viveu e viu de perto a nossa dor. Então, em um outro momento, Jesus está pregando, as multidões já ouvem falar sobre a sua fama e vão em direção a ele. Está anoitecendo, aquele monte de gente. Aí os discípulos dizem assim: despacha o povo, porque está escurecendo e eles têm que ir embora. Nós não temos como suprir esse tanto de gente, não. Aí Jesus falou: dá-lhes vós mesmos de comer. Mas nós não temos nada. Aí você vê a grande multiplicação de pães e de peixes. O que falta para nós, irmãos, não é recurso. Bote isso na sua cabeça. O que falta para nós é compaixão. Deus sempre, sempre está pronto a fazer coisas sobrenaturais no meio do seu povo. Sonhe sonhos tão grandes que somente o poder de Deus e o milagre de Deus sejam capazes de realizar. Creia no poder do Senhor. Quando Deus quer suprir, Ele faz até da água, da rocha, jorrar água. Se Deus quiser, Ele pega até o corvo e bota para alimentar os seus filhinhos. O corvo, ele é considerado um tipo de abutre. Então o papel dele não é esse. Se Deus quiser, Ele muda até a natureza de uma ave como o corvo, que é aquela ave que está pronta para ser quase igual um urubu, um abutre mesmo. E Deus bota para alimentar o seu servo, assim como fez com o profeta, porque esse é o nosso Deus. Deus dá todas as condições que nós precisamos para acudirmos e socorrermos os nossos irmãos. A dor do outro precisa doer em nós. Uma das coisas mais incríveis que eu acho do ministério pastoral é poder chorar com quem chora. Assim, parece até uma conversa de tolo, de louco. Qual seria o prazer de chorar com quem está chorando? É quase algo doente. Não, é você poder criar raízes profundas. Quando eu fui empossado aqui na igreja, quem dera, se naquele dia que eu assinei o termo de posse, ali eu começasse a me tornar o pastor dos irmãos. A gente se torna pastor de uma ovelha quando a ovelha confia em você. Quando você começa a comer alguns quilos de sal com ela. Quando ela entende que ali tem alguém de confiança, um amor sincero. E com alguns de vocês, Deus já deu a oportunidade de chorarmos juntos, de estar perto na hora da dor, de correr para ajudar. Isso nos dá um senso de maturidade. Namorando comigo, era só namorada. Gente, é tão artificial o começo do namoro, porque ninguém tem defeito. Todo mundo é sempre bonito, arrumado, cheiroso. O homem é sempre valente. À medida que o tempo vai avançando, a gente começa a entender as limitações do outro, as imperfeições, as enfermidades, as lutas que a pessoa enfrenta. E o amor vai ficando mais maduro. E essa também é a nossa relação dentro da igreja. Quando nós começamos a ter compaixão pelos nossos irmãos, a padecer com o outro. Por isso eu sempre bato na tecla: irmãos, não sofram sozinhos, em nome de Jesus. Quando vocês estiverem passando por um sufoco, vocês têm pastor, vocês têm irmãos. Ah, pastor, é porque eu já tive muitas sequelas no passado, eu já me desapontei muito. Nós estamos lutando todos os dias para sermos diferentes, para que essa seja uma comunidade da misericórdia de Deus, para que aqui seja um lugar de cura, para que aqui seja um lugar de refrigério, para que aqui seja um lugar onde feridas vão ser curadas, aonde você vai encontrar a expressão mais verdadeira, profunda do que é o amor, porque o amor de Deus se manifesta em nossos relacionamentos, em nossas vidas. Quantas vezes eu tenho visto isso aqui na prática? Ovelhas, irmãos, eu tenho ovelhas aqui nessa igreja, que toda vez que a gente corre para acudir alguém que está passando um sufoco, essas ovelhas estão lá. É a coisa mais linda do mundo, saber que tem ali um coração desprendido, um desejo sincero de ajudar. Busque diante de Deus ser essa pessoa também, para ser útil. Irmãos, todo mundo precisa sentir-se amado. Eu tentei achar o nome do filme, mas não consegui encontrar. É um filme que o camarada não tem sentimento nenhum. O enredo do filme é isso. Aí lá pelo fim do filme, ele pega um animalzinho, um cachorro, aí ele levanta, aí de repente uma lágrima começa a escorrer dos olhos dele. No sentido de que Deus vai nos moldando, e Ele vai fazer o gelo do coração derreter.
E Ele vai fazer com que nós tenhamos aquilo que a Bíblia chama de entranháveis afetos. Meu Deus, que expressão linda! Entranháveis afetos. Afetos que vêm ali da raiz profunda, das entranhas. Um amor uterino que arranca lá do útero, do interior, do profundo, que cria raiz na alma um do outro. Essa comunidade que o Senhor sonha que nós sejamos. Saudoso pastor Rousseau Shedd, ele dizia que quem tem um olho desvendado para contemplar a grandeza de Deus, com certeza terá outro cheio de lágrimas pelos pobres e necessitados e aflitos. Isso aqui está no livro dele, Adoração Bíblica. Quem tem um olho desvendado para contemplar a grandeza, a majestade de Deus, certamente terá o outro olho cheio de lágrimas pelos pobres, pelos aflitos e pelos necessitados. E o texto clássico de Atos, da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. A dor do meu irmão tem que doer em mim. O riso dele tem que me fazer festejar. Um desses filósofos aí da mídia, ele diz assim, a prova, você vai botar seus amigos à prova. E aí você vai chegar para eles para saber se são seus amigos de verdade. Aí você vai dizer assim, olha, eu nunca estive tão bem. Eu nunca fui tão feliz no amor. Eu nunca tive tanto dinheiro. E você tem que olhar imediatamente para a fisionomia da pessoa. Porque se ela te ama de verdade, você vai perceber uma sensibilidade de alegria. Agora, se ela não te ama, às vezes é um oportunista, é um parasita que está ali perto de você, um oportunista, a pessoa ela vai ter assim, aquele sorriso amarelado indisfarçável. E é triste quando isso acontece. Quando você está vivendo com pessoas que você diz assim, puxa vida, eu achei que eram meus amigos, que eles se alegravam comigo, mas eu percebi que eles ficavam mais felizes quando eu estava triste. Às vezes é mais fácil achar alguém para chorar com você do que achar alguém para sorrir com você. Só quem te ama de verdade. Eu tenho alguns poucos amigos, assim, pastores, que são amigos assim para a eternidade. Sabe aquele pessoal que chega quando todo mundo foi embora? Aquele pessoal que se alegra com você de verdade. Alguns deles olham para mim até como se eu fosse assim, tipo um irmão mais novo. E eu já tenho outras pessoas também muito queridas. Todos nós precisamos ter essas pessoas em nossa vida e sermos essas pessoas na vida de alguém, para que a vida realmente faça sentido. Olha que lindo o texto bíblico. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. Ou seja, a igreja, quando ela está alegre, ela está alegre. Todo mundo está alegre. Mas quando ela está triste, todos vão chorar. Então nós passamos aqui alguns sufocos, já alguns momentos de golpe muito forte, de sofrimento juntos. E como pastor, eu não tive como deixar de perceber o quanto que a igreja é uma igreja madura. O quanto que os irmãos conseguem sentir e viver o que os outros estão passando. Principalmente na hora da dor. Que isso seja uma constante para nós. Dá muito trabalho, irmãos. Esse negócio de igreja dá trabalho demais. Mas vale muito a pena. Eu sou um homem muito grato a Deus por ser pastor. Se eu tivesse 1000 vidas, todas elas eu dedicaria para o Senhor. Como diz John Joyce, são como algemas invisíveis. Embora você possa ter 1000 portas abertas em outras dimensões, direções, você só anela e anseia entrar pela porta do ministério. Vale a pena. Se isso aqui fosse uma barca furada, eu já tinha pulado fora há muito tempo. Tem outra formação, tem coragem, casei com uma mulher corajosa, trabalhadora. Mas eu decidi dedicar todos os anos da minha vida por essa causa, porque vale a pena servir a Jesus. Vale a pena acreditar no projeto de Deus chamado Igreja do Senhor. Quanto o Senhor permitir, a gente cumpre o papel. Porque não tem, irmãos, uma coisa mais transformadora e impactante para o coração do que você ver alguém sendo transformado pelo Evangelho. Do que você ver um desgraçado sendo salvo pela graça do Senhor. Do que você ver um bandido sendo regenerado pelo poder do Evangelho. Do que você ver um casamento sendo recomposto, refeito. Do que você ver uma alma sendo transformada, desencardida das manchas e nódoas do pecado e sendo transformada pelo Senhor. Vale a pena servir a Jesus Cristo. Vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, nós vemos como exemplo do ministério de Jesus a urgência ministerial de Jesus. Me ajudem, leia o texto aqui, vamos lá. Então,
Quem está falando isso aqui é Jesus. A palavra é dele. Olha o diagnóstico que Jesus dá sobre a igreja, sobre a obra da igreja na terra. Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí o texto continua dizendo assim: rogue ao Senhor da seara que mande mais membros para a sua igreja. Sim ou não? Não, gente. Vocês acabaram de ler o texto. Rogue ao Senhor da seara que mande mais membros para a igreja. Sim ou não? Não. Rogue ao Senhor da seara que mande mais frequentadores para o culto. Sim ou não? Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ah, não, nós já temos muito avaliador de culto. Nós precisamos agora de gente que arregace as mangas e trabalhe para o Senhor Jesus. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Está nas mãos do Senhor. Tem que ter um movimento nosso de clamar. Clame a Jesus. Senhor, levanta trabalhadores. Levanta discipuladores para essa igreja. Levanta, Senhor, líderes de pequeno grupo. Senhor, levanta professores de EBD. Senhor, levanta mais músicos, instrumentistas. Senhor, levanta mais voluntários para o culto infantil. Senhor, levanta missionários voluntários para os nossos projetos sociais. Senhor, levanta mais ganhadores de almas para a tua igreja. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tem gente que nem sabe ainda, mas eu já estou orando a Deus para que Deus as traga para cá, para virem fazer parte dessa família espiritual, porque nós vamos precisar. À medida que a igreja cresce, as responsabilidades aumentam. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a razão por que os diáconos foram instituídos é porque a igreja estava crescendo muito. E aí quando eles faziam a distribuição da comida para as viúvas, que não tinha pensão por morte, não tinha previdência social na época, as viúvas e os órfãos ficavam igual cachorro de rua, abandonado. Aí a igreja começou a socorrer aquela turma. Todo dia tinha distribuição de alimento. Só que começou a ter uma contenda gospel, porque as viúvas dos gregos estavam se sentindo preteridas em relação a dos judeus. Eles estavam dizendo assim, tá dando comida para as viúvas dos judeus, mas a dos gregos, dos gentios, está ficando sem comer. Aí os apóstolos começaram a estressar com aquilo e chegaram e disseram assim, irmãos, não é lícito, não é justo, nem razoável que nós abandonemos a pregação da palavra para servir às mesas. Não tem demérito nenhum em servir às mesas, mas é que para você fazer uma coisa, você tem que deixar de fazer outra. Então nós vamos estabelecer aqui diáconos. Aí ali se estabeleceu e se instituiu o diaconato. Escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, que tenham uma credibilidade entre os demais, e aí foi feita a instituição. À medida que cresce, nós sofremos as dores do crescimento. Às vezes você pode ficar desconfortável. Pastor, eu gostava tanto daquela igrejinha, quando era lá onde é a central hoje. Era tão gostosinho ali. Deixa de ser egoísta, porque ali você estava salvo e sua família também. Mas ali não caberia as 500 pessoas, como tinha domingo passado aqui na igreja. Então são as dores do crescimento. As dores do crescimento nos obrigam a amadurecermos. As dores do crescimento nos geram certo desconforto. Mas são desconfortos que vão nos fazer amadurecer e crescer. Tive uma ovelha em Brasília que chegou para mim, um diácono muito querido, Edivaldo, e disse assim, pastor, meu filho está sentindo muitas dores no corpo. Eu o levei no ortopedista, no pediatra, e ele disse assim, seu filho está crescendo rápido. São as dores do crescimento. E são as dores do crescimento pelas quais nós passamos também. E isso gera em nós o senso de urgência. Porque a gente pensa assim, não, a igreja está crescendo, então vamos parar. Nós não temos o direito de parar. Nós temos que aproveitar a grande colheita de almas. Eu ouvi uma vez do pastor Paulo Mazzoni, da Central de Belo Horizonte, Minas Gerais, dizendo assim, por falta de trabalhadores, nós corremos o risco de perdermos a maior colheita de almas da história. E hoje eu falo sem medo de errar. A PIB de Balsas tem diante de si a possibilidade da maior colheita de almas da sua história. Mas se não tivermos trabalhadores, nós vamos perder essa colheita. Por que tem tanta gente que mora aqui, muitos produtores, por exemplo, que vieram do Sul, que vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul, sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil. E às vezes tem uma expansão muito forte de outras religiões, mas não é essa religião e fé cristã. Mas muitos deles chegam aqui e se convertem. Muitos produtores são cristãos aqui.
Muitos produtores sulistas são convertidos. Sabe por quê? É uma tese minha. Por causa, irmãos, da grande complexidade das lavouras. Porque tem que ter um grande movimento sobrenatural de Deus. Imagine, você faz um investimento em milhares de hectares. Você precisa da chuva no tempo certo. Você precisa da estiagem no tempo certo. Você precisa daquela janela de tempo de estiagem de novo no tempo certo. E você precisa de chuva no tempo certo e estiagem de novo para colher no tempo certo. Meu irmão, com toda engenhosidade humana, com todo recurso e capacidade humana, se Deus não botar a mão, vai tudo para o ralo. E aí aquilo que era a esperança de uma safra muito farta e milionária se torna um grande prejuízo, avassalador e destruidor. Tem que confiar no Senhor. Eu tinha visto um meme na internet que a pessoa dizia assim: não compensa ser ateu na Amazônia, porque tem muita visagem. Mais ou menos isso, não compensa. E não tem como a pessoa olhar para cima e dizer assim: quem é que vai irrigar? Com toda a sofisticação e modernização de lavouras, mecanismos de irrigação, mas a gente sabe que a chuva que Deus manda é diferente. Imagina aí para 10 mil hectares, 20 mil hectares. Consegue irrigar tudo se não for a boa mão do Senhor? E eu estou falando isso aqui para usar um contexto local nosso, mas Jesus falou a mesma coisa sobre a colheita das almas. Você tem um tempo certo para colher. Os lavradores sabem disso. Os que plantam e colhem sabem disso. Nós que vivemos nesse contexto sabemos disso. E Jesus está falando: vocês estão dizendo que tem 4 meses até a colheita. João 4,35. Mas eu quero dizer para vocês: levantem os olhos e vejam os campos que já estão brancos para a colheita. Às vezes nós dizemos assim: não, está tranquilo. Não, está tranquilo não. Uma das pessoas que muito me marcou aqui na igreja foi a irmã Noemi. Toda vez que sabe que tem um jovem que morre por um acidente de moto, enfim, envolvimento com tráfico, ela diz que o coração dói por pensar assim: meu Deus, um jovem morreu provavelmente sem Cristo. E tinha que doer no coração de todos nós. Toda vez, irmãos, que alguém fecha os olhos aqui sem Jesus, é uma situação, biblicamente falando, irreversível. Nós precisamos avançar na proclamação do Evangelho. Balsas é um dos terrenos mais férteis que eu já conheci para o Evangelho, na minha vida. E nós precisamos levantar os olhos para vermos os campos que estão brancos para a colheita. Com Jesus, nós aprendemos o que é urgência ministerial. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a colheita. Eu encerro essa palavra te encorajando a conversar com Deus. Dizer assim: Senhor, eu quero me colocar à tua disposição para ser o porta-voz do Senhor nessa cidade. Eu não vim aqui, ó Deus, atrás de um propósito particular, mas a boa mão do Senhor, que tem a capacidade de mover as peças do tabuleiro. A tua vontade me trouxe até aqui. Eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Senhor, eu quero viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Por onde eu for, meu Pai, eu quero assumir o compromisso de que eu vou ser uma testemunha do Senhor, aqui perto, distante. Você já pensou que coisa mais incrível? Deus leva vários homens e mulheres dessa igreja todos os dias para cortarem esses estradões aqui desse meio de mundo todo. Eles cortam aqui, vão sair lá perto de Palmas, sai daqui, desbrava o Piauí, vai pelo Tocantins, vai pela Bahia. Você já pensou? Você conseguir conciliar a tua missão profissional com a tua missão de vida e da existência. Cada um de nós entender que a plataforma que Deus nos deu, o nosso consultório, a nossa sala de aula, a nossa empresa, o ambiente onde eu trabalho, as pessoas que são meus subordinados profissionais, aqueles que são meus superiores, são pessoas que são passíveis de conhecerem a Jesus por meio da minha vida. Tudo que nós temos, irmãos, foi dado por Deus e para a honra e glória dele.